Eu fiz a minha relação de melhores leituras do ano de 2012 e geralmente eu tenho mais de 10 livros e aí eu seleciono para dar 10 no final, né, para não ficar sempre com uma contagem irregular, é uma mania. Mas no final desse ano eu descobri, eu não sei se eu não estava no clima para ler algumas coisas, ou se eu não dei a devida atenção, ou se realmente não foi um ano tão bom em termos de leituras 5 estrelas. Eu descobri que tinha apenas 8 que eu considero de fato que eu daria 5 estrelas, como dei em alguns deles no Scooby, e alguns livros que chegaram perto disso e que aí eu vou considerar como menções honrosas. O primeiro é esse aqui, da série Outlander, da Diana Gabaldon, o primeiro e a segunda parte, Ecos do Futuro, que eu gostei muito, embora o final desse volume tenha me deixado assim meio agoniada, né? E eu tô ansiosa para ler o próximo, porque ela criou uma situação no final desse volume da série que eu não teria feito, né, se eu tivesse escrito. Mas, ao mesmo tempo, eu vi as reações de algumas pessoas ao que acontece nesse livro e eu não consegui ficar com raiva dos personagens, eu não consegui ficar revoltada com os personagens, né, que tomaram determinadas atitudes que eu não colocaria na história, que a autora colocou. E aí eu acho até que, de certa forma, é uma força da autora. Ela conseguiu criar personagens que você se afeiçoa, você gosta tanto, que mesmo quando eles tomam atitudes que você não tomaria, você não consegue ficar com raiva deles, não consegue ficar revoltada com eles. Pelo menos eu não fiquei. Mas eu fiquei emocionalmente confusa. O outro é esse aqui, Medo e Outras Novelas, de um escritor austríaco, o Stefan Zweig. É o primeiro livro que eu li do Zweig. E eu comprei esse livro porque ele tem uma novela aqui, Carta de uma Desconhecida, que eu havia visto o filme. É um filme muito velho, um filme preto e branco, daqueles filmes que você bota aquela pilha de lenço de papel para você chorar e chorar e chorar e chorar. E eu gostei, apesar de ter chorado muito. E aí eu comprei porque tem essa novela aqui. E eu gostei muito de Carta de uma Desconhecida. Mas eu gostei muito, muito, muito do título, da novela título, Medo. E eu preciso ler outras coisas do Zweig para ter certeza, mas eu tô achando que, se for pelo que eu li aqui, o Zweig vai ser o meu quarto escritor homem que eu considero que de fato entende de mulheres. Gostei muito. O terceiro foi esse aqui, A Mulher do Tenente Francês. Tem uma resenha no Scooby, mas como eu coloquei na resenha, até agora eu disse que era uma resenha temporária, mas eu ainda não consegui escrever uma melhor. É uma resenha que fica muito abaixo da qualidade do livro. É um livro maravilhoso, é um grande romance, é um romance que a gente pode chamar de metaficção, porque ele discute o próprio escrever romance, no caso, o escrever romance do século XIX. Esse romance foi publicado pela primeira vez em 1966 por um autor moderno, que é o John Fowles, e é um romance soberbo, é um romance com 2 finais, é um romance fantástico, fantástico. Tem a resenha no Scooby para quem quiser ver. O outro é esse aqui. Essa capa aqui foi colocada provavelmente pelo sebo. A capa original é essa. 7 Pilares da Sabedoria, do T.A. Lawrence. Tem a resenha no Scooby e tem o vídeo que eu fiz. E aí eu não vou me demorar para falar dele, mas eu sou assim fã, me tornei fã, apaixonada do Thomas Edward Lawrence depois desse livro, e quero ler o outro livro dele que tem em português, o A Matriz, que eu ainda não encontrei. Maravilhoso, maravilhoso mesmo. Depois esse aqui, Mistério de Ermenrude, do Charles Dickens. Eu estava meio empacada na leitura desse livro, larguei ele vários meses, aí fui pegar de novo, aí reli as primeiras páginas, porque eu achei que eu já teria esquecido. E eu acho que eu realmente tinha começado a ler esse livro num momento muito ruim para mim, porque aí eu voltei e li as primeiras 54 páginas, que era onde eu tinha parado, e adorei essas primeiras 54 páginas, ou seja, eu estava muito com um estado de espírito muito diferente quando eu comecei a ler, porque eu me lembro que eu estava achando difícil de ler. E aí quando eu fui reler essas páginas, eu gostei e aí fui direto, terminei.
Eu quase fiz um vídeo. Por que eu não fiz até agora? Eu tô assim meio dividida, se eu faço ou não. Porque é um romance soberbo, mas é um romance que não tem um final. O Dickens não conseguiu terminar esse livro, ele morreu antes. Esse foi o último romance dele e está inacabado. Então eu fiquei com receio, será que eu faço um vídeo desse livro, estimulando de repente as pessoas a lerem, e elas vão chegar no final e vão ficar frustradas. Eu teve pessoas que me perguntaram até, você não fica frustrada de saber que você está lendo um romance que não tem o final, que o autor não conseguiu terminar? E realmente, eu cheguei ao final de O Mistério de Edwin Drood e fiquei assim, puxa, que pena, que lástima que o Dickens não tenha terminado. Porque é um romance maravilhoso, é um romance de fato que ele está se inserindo no gênero policial, mas ele não conseguiu escrever o final e, portanto, nos dizer o que de fato tinha acontecido com Edwin Drood. Será que ele morreu? Será que não? Ele deixou algumas coisas, né? Como não terminou, ficaram soltas. E tem uma personagem feminina aqui que eu acho que poderia ser a segunda personagem feminina do Dickens, de fato marcante. Porque até agora, na obra do Dickens, ele só tinha conseguido fazer isso no Grandes Esperanças, com a Stella. Mas aqui, ele me parece que já estava dando os passos para fazer isso pela segunda vez na sua obra. Mas, como o livro não tem o desfecho, a gente fica sem saber se ele de fato ia desenvolver um pouco mais essa figura feminina ou, ou não, né? Mas tinha muitas promessas nesse livro aqui. Até a parte que ele conseguiu escrever é um romance 10. O outro é esse aqui que eu já falei também, que eu falei no vídeo de biografias da Barbara Reynolds, do Dante, que é uma biografia que não é nem 10, como eu falei, é 11. Fantástica. Os dois últimos, né, dos meus 8 melhores, são os dois do Lewis, que eu já fiz vídeo, tem vídeo dos dois. Regresso do Peregrino e Uma Força Medonha. São os livros, esses 8, que eu considero que de fato são os meus livros 5 estrelas, sem discussão, nesse ano que terminou. E aí, eu coloquei algumas menções honrosas, que são aqueles livros que chegaram perto. Esse aqui, do Jean Delumeau, História do Medo no Ocidente, que eu ganhei até de presente, ainda tá com as marcas das partes que eu achei assim bem interessantes do que eu li. Tem umas marquinhas que eu ainda não tirei aqui, de trechos que eu marquei do livro. Excelente. E é um livro que dá uma outra visão sobre a perseguição à bruxaria durante a Idade Média. O Delumeau faz uma revisão disso. Tem coisas que a gente pensa, mas quando ele nos mostra a documentação dessa época, não foi bem assim como a gente pensa, né? Como popularmente se pensa. Excelente também. Não chega a 5 estrelas, mas chega perto. Esse aqui, No Teu Deserto, do Miguel Sousa Tavares, um escritor português contemporâneo, que eu amei esse livro também. Dei 4 estrelas para ele no Scooby. E é um livro assim que eu acho interessante como ele conseguiu passar bem como homens e mulheres são diferentes. Nós somos diferentes, homens e mulheres são diferentes, mas como ele consegue passar isso como uma aventura prazerosa, uma aventura assim de descoberta de um do outro, né? Como essa diferença entre os dois sexos é fascinante, é às vezes até divertida e assim poética na forma como ele passou. Lindo, lindo. Logo nas primeiras linhas, eu acho, já dá para você amar No Teu Deserto. Eu gostei muito. E por último, outro que eu fiz o vídeo também, outro menção honrosa, O Gaúcho, do José de Alencar, que tem o vídeo, que é um romance dele que eu daria 4 ou 4,5, se tivesse 4,5 no Scooby, que eu também gostei bastante, muito mesmo. E são esses, e eu espero que todos vocês tenham um feliz 2013 e a gente se vê no ano que vem.